Concursos de redação. A questão fundamental a quem sonha com o Brasil melhor é ver as pessoas se desenvolvendo. Isso, atualmente, mostra que todo o trabalho da minha geração não foi muito bem sucedido. Lamentavelmente, escrever, redigir, falar, fazer discurso, fazer relatórios, é algo que está virando botar um X no lugar certo e fica por aí. A timidez de pessoas que deveriam ser mais ativas, muitas vezes é consequência até de uma autocrítica e da incapacidade, talvez, de se expressar. Então, nós precisamos estimular a redação, a arte da redação. Isso é muito importante. Vamos falar genericamente, dissertação. Eu me lembro em Blumenau, no Colégio Santo Antônio, como isso era valorizado. Os professores de português, e eu tive muitos, até ironicamente alguns alemães, entendiam de português, sabiam usar a nossa língua e motivar a gente a conhecê-la com profundidade. Em Blumenau, no Colégio Santo Antônio, inclusive, nós temos a Academia Montalverne, do Frederico de Rie. Era genial. Cada 6 meses, nós, na época o científico, éramos obrigados a ler um trabalho para mais de 100 colegas, e um dos colegas era obrigado a fazer uma crítica ao que era lido. Então, essa academia, que se reunia uma vez por semana, foi uma tremenda escola de líderes que Blumenau espalhou pelo estado, pelo Brasil. A gente de Santa Catarina, de diversos lugares, que o colégio tinha internato. Naquela época os colégios eram raros, o estado era muito pequeno, e foi uma lição inesquecível, apesar da tremedeira da primeira leitura, do primeiro trabalho que eu fiz na Academia Montalverne. Então, redigir, é algo importante. E as dissertações, os relatórios, fazem parte do nosso dia a dia profissional, se somos relativamente bem sucedidos, se nossos empregos são bons. E no Brasil, qual é a situação? A sensação que dá é que é ruim, que não é boa, talvez deplorável. Há muito a ser feito para que a gente evolua. Basta ver, vamos dizer assim, a inação das pessoas. Tem 0800, 156, tudo, mas principalmente quando as denúncias, queixas, etc., devem ser feitas via internet, por escrito, eu acredito que a utilização seja pequena, porque saber se expressar com 500 caracteres ou 1000 no máximo, dizer qual o problema, não é para qualquer um. E no mundo moderno, saber escrever é conquistar um tremendo potencial profissional, artístico, político, social, etc. Quer dizer, é fator de sucesso que não pode ser desprezado. Felizmente o tema está ganhando força.
Inclusive descobri esse blog, né? Soprando, né? Que ele trata disso, né? A senhora, a professora, provavelmente, Aparecida Clemilda Porto, né? Tem aqui uma orientação bem objetiva, bem sucinta, do que seja escrever, e no blog que ela fez, ela dá oportunidade até de críticas e comentários, né? Então, aos poucos, nós estamos vendo uma preocupação nacional com a questão da escrita, né? Isso é muito bom. Então, redigir um texto significa, vamos ler aqui, construir atos de interação. O papel, o texto é um ato de interação, assim como na fala, também pela escrita, interagimos com o outro para informar, expor ideias, persuadir, convencer, entreter, enfim, para manter contato com um determinado interlocutor. Um deficiente visual poderá dizer, e eu, como é que fico? Felizmente, softwares estão sendo aprimorados para transformar a fala em texto e vice-versa. Então, essa interação através de computadores, de notebooks, laptops, celular, ela está ficando mais fácil, né? E falta uma pessoa, um grupo de especialistas que utilize o que existe de mais moderno para que tenhamos agilidade e qualidade no processo de leitura de texto e de transformar a fala em texto. Isso é bom para o deficiente auditivo e para o deficiente visual. Quer dizer, se você transforma a fala em texto, muitos poderão dispensar a linguagem de sinais, porque um notebook poderão acompanhar qualquer palestra, qualquer evento. E o deficiente visual, ele depende muito disso para uma comunicação via internet, né? Então, a questão é, e é só acadêmicos que precisam disso? Não, né? Qualquer profissional que pretenda se destacar em sua atividade tem que saber ler e escrever. Qualquer comerciante, por mais humilde que seja, assina contratos, faz contratos, notas fiscais, etc. E se ele for uma pessoa despreparada, estará se arriscando a perder tudo o que ganhou, né? Então, escrever e redigir é essencial a qualquer profissional que pretenda se destacar em sua atividade. E relatórios feitos com objetividade, concisão, eficácia e honestidade salvam vidas humanas, aprimoram trabalhos, criam ciência e tecnologia, viabilizam trabalhos e são essenciais ao longo da vida útil de qualquer equipamento ou instalação importante. Nós temos visto aí acidentes colossais e na hora de tentar descobrir por que a coisa aconteceu, o que houve, a ausência de relatórios de trabalhos feitos é um pesadelo, porque isso tinha que ser uma rotina, né, em qualquer escritório de síndico, coisa parecida. Então, o relatório é um ato profissional, né? Por que escrevemos relatórios, né? A resposta é bastante direta, para comunicar nosso trabalho, nossas ideias por escrito. Todo relatório tem que ser claro, conciso e exato. Com um relatório que tenha estas qualidades, você terá mais chances de obter a colaboração ou a resposta esperada de seus superiores e de seus colegas. Por este motivo, a arte da boa comunicação por escrito
não é um luxo, é uma questão de sobrevivência profissional. Né? Além do mais, quando se escreve um relatório, tem-se a responsabilidade de fazer uma autocrítica honesta dos resultados experimentais. O bom profissional deve avaliar o próprio trabalho e relatar aos outros, quantitativamente se possível, se são bons ou maus, exatos ou incorretos os dados apresentados. É necessário avaliar os erros das medidas e como esses erros são refletidos nos resultados que foram calculados. A responsabilidade de avaliar a qualidade do trabalho experimental é de quem escreve e não do leitor. O leitor, coitado, ele vai ter que interpretar aquilo que recebe. E na escola, por que escrevemos relatórios? Basicamente, os relatórios na escola servem para treinar a habilidade da comunicação escrita e para exercitar a autocrítica dos estudantes. Isso eu tirei deste blog, né, que traz orientações mais precisas de como fazer um relatório. Né? É um texto de Silvia Bonilha e Biagio Gianetti. Né? Ótimo, né? Tomara que esse tipo de blog se multiplique. Né? Então, falamos, nós temos visto ultimamente grandes acidentes, né? De navio, de prédios que desabam, chuvas que provocam catástrofes, né? Encanamentos que se rompem, linhas que caem. Então, tudo isso tem repartição pública, tem até às vezes exércitos para cuidar. Agora, qual foi a metodologia de vigilância, de controle, de avaliação do dia a dia dessas instalações, sistemas ou da própria natureza, né? Foi feito algum tipo de análise? Então, no caso de acidentes, vou ler aqui, podemos sentir que a maioria dos acidentes em prédios, indústrias, sistemas, serviços essenciais, etc., acontece pela incapacidade dos responsáveis de escreverem e manterem arquivos organizados do que existiu, foi feito e usado. Também temos que lembrar o que aconteceu nos anos 80, onde um modernismo mal usado levou ao desmanche de toda uma estrutura que existia por parte do Estado, município, União, e com isso detonaram arquivos, livros, textos, relatórios que agora fazem uma tremenda falta. Bem, na vida profissional, né, tanto faz engenheiro, médico, arquiteto, professor, pesquisador, advogado, etc., todos dependem de registros, artigos técnicos, análises, etc., escritos, filmados e gravados. Né? A opção depende de como e o que você pretende. A tecnologia já permite muitas formas de relatório. Textos, no entanto, podem ser assinados, carimbados, copiados. Nós somos o país dos carimbos. Então, o formalismo brasileiro praticamente impõe o selinho holográfico, o reconhecimento de firma, assinatura, essas coisas todas típicas de um Brasil cartorial. Né? Então nós temos que escrever, tenho que saber escrever. A importância de saber ler, interpretar, escrever, organizar. Né? Há um exemplo que eu sempre dava para o meu pessoal na Copel, né? Quando o indivíduo chegava, fazia um relatório verbal, eu dizia, bem, fulano, e agora? Eu vou grampear uma folha de informação na tua orelha e encaminhar para o chefe, para você repetir para ele o que disse para mim? Né? Não dá, né? Então o indivíduo tem que escrever, ele tem que entregar relatórios que você possa, pelas vias normais,
apresentar a quem de direito, né? Nós não podemos depender, até porque a memória vai falhando, de relatos verbais sem um sistema de registro, arquivo e encaminhamento do que é dito, falado, escrito, pensado. Então, principalmente na área técnica, né? E é bom que o pessoal saiba que exatamente na área técnica escrever é extremamente importante, tá certo? Tem muitos que gostam de esconder o que sabem. Aí fica mais difícil. Esses maus hábitos que a gente costuma ver em tudo quanto é empresa, tanto faz pública ou privada, são um câncer na qualidade dos serviços prestados. Então, o profissional que quer ser hipervalorizado, muitas vezes se recusa a escrever, a fazer relatório, a dizer o que pensa, o que fez. Mas o fato é que grandes instalações e até a vida de apenas um animal de estimação dependem da capacidade que tiverem de registrar o que acontecer, arquivar de forma metódica, etc. Sobre os fatos, dados e fatos, fazer o quê? Relatórios, tira-se orientações para ações. E até máquinas fotográficas, hoje em dia, são copiadoras Xerox portáteis, né? Se bem usadas, elas permitem gravar imagens, sons, relatórios, que depois você coloca no seu computador em pastas adequadas. Então, e um relatório técnico terá o quê? Ele vai ter recomendações, hipóteses, conclusões, história. Normalmente, para o chefe maior, o que importa são as recomendações. Se o chefe duvidar e quer estudar antes de aprovar, ele vai ler e analisar as hipóteses, as conclusões, as sugestões, o histórico daquilo que foi feito. Alguém quer passar vergonha? Não, né? Então é bom, desde que entra na escola, aprender a fazer as coisas de uma forma correta. Quem deseja o sucesso na vida tem que se submeter a essas coisas. Quer dizer, há todo um biotipo, um padrão de comportamento que é necessário. O negócio do cara, eu não vou fazer isso, não vou fazer. Tudo bem, vai virar um funcionário de segunda, terceira, quarta categoria se arrumar emprego, né? Ou ele aprende ou perde. É o principal perdedor da falta de cuidados, né? Então, se quisermos ser bem-sucedidos, né, devemos fazer o quê? Aprender a ler, escrever, interpretar textos, ser preciso e claro na arte de escrever, estudar sempre. Não existe esse negócio de dizer, eu fiz, não preciso fazer mais. Não, não é bem assim, né? Então, escrever, redigir é importante, né? Um jornalista na literatura, no teatro, poesia, engenharia, urbanismo, medicina, né? No comércio, no direito, em qualquer direito nem se fala, né? Quem se dedicar ao poder judiciário, dentro ou fora dele, tem que ser mestre na arte de redigir, né? Infelizmente não está aí, mas é onde saber escrever faz parte essencial da vida. Então, e o texto, né? A prática de redigir textos tem como objetivo estabelecer um tipo de interação social. Esta é entendida como troca de ações entre indivíduos, uma vez que normalmente ninguém fala ou escreve apenas pelo simples fato de falar ou escrever. Falamos, escrevemos para alguém sobre determinado tema com algum propósito. O advogado, por exemplo, ele escreve, faz às vezes dezenas de laudas para inocentar seu cliente, né, ou acusar alguém. O promotor
a mesma coisa, e o juiz e jurados vão trabalhar em cima do que é escrito, né? No Brasil, principalmente o Brasil, que adota uma estratégia formalista, escrever é extremamente importante para quem quer trabalhar no judiciário. E nas outras profissões não é muito diferente, não por capricho de um ou de outro, ou por opção filosófica, é porque simplesmente é necessário, né? Então nós temos que escrever carta, e-mails, manuscritos, nós temos que saber escrever porque é por aí que nós poderemos encontrar o que queremos. Então, vamos recapitular até aqui o que a Aparecida Clemilda Porto nos deu tão graciosamente através do seu blog, né? Coerência, padrões, coesão, lógica. A partir do entendimento dessas definições, podemos preocupar-nos com o modo de escrever ou falar. A dissertação, por exemplo, é um tipo de texto. Vejam bem, a dissertação é um tipo, quer dizer, existem muitos outros tipos de texto, em que expõem-se ideias a respeito de determinado tema, discutindo e interpretando-as, né? O modo de escrever está relacionado ao contexto de uso do texto e com o seu interlocutor. Como estamos falando da dissertação, no ato da escrita deste tipo de texto, devemos buscar lógica e clareza no desenvolvimento das ideias e obediência aos padrões de linguagem. Quer dizer, não adianta eu escrever em português para um chinês, né? Ou uma pessoa ser pernóstica, usar palavras difíceis, quando está falando com alguém mais humilde. Então, esses são fatores de textualidade relacionados com o que chamamos de coerência e coesão textual. A coerência é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo ser vista como um princípio da interpretabilidade do texto. Há uma referência a Cork e Travaglia, num artigo publicado em 1989. Né? A estruturação. Né? A estruturação é outro aspecto relevante, né? Porque se nós estamos fazendo uma dissertação, aí é uma sequência, né, que é muitas vezes radicalmente diferente de um relatório técnico, né? Mas de qualquer forma, qualquer relatório ou dissertação tem um título que é adequado ao conteúdo. E a estruturação do texto, organização em parágrafos. Cada parágrafo deve expressar ideias completas. A divisão em parágrafos propicia a progressão do texto, evitando a repetição de afirmações. Isso é muito importante. Quer dizer, você tem que ler e ver se aquilo que escreveu tem alguma lógica. E a focalização, né? Quer dizer, se você fala de tudo, acaba não sendo entendido em coisa alguma. Então, a focalização, a articulação entre orações e períodos justapostos, que propicia a construção da argumentação e que propicia focalizar a articulação entre períodos justapostos, que propicia a construção e argumentatividade. O texto não deve desviar do ponto de vista apresentado e os exemplos devem se relacionar aos argumentos, e esses ao ponto de vista principal. Quer dizer, quando o concurso de redação entra até no Enem, quer dizer, quando a redação faz parte até de exames nacionais de avaliação de aprendizado, o estudante tem que estar muito ligado nessas coisas. Isso pode ser a diferença entre o sucesso e o insucesso, né? E coesão, né? É sempre bom lembrar que coesão é fundamental, né? Nós temos que juntar nossos parágrafos, nossos artigos, aquilo que escrevemos, de modo a ter sentido. Então a coesão é outro importante fator de textualidade, pois para que um texto esteja bem redigido e atinja plenamente seus objetivos, o de informar e interagir com o leitor,
Não basta que ele apresente boas ideias, mas também deve estar bem articulado. A articulação pode se dar, né, no nível da frase e no nível do texto, ocorrendo por meio de conectivos e operadores lógicos. Então, nós temos que estar ligados à conexão. Elementos de coesão. Os elementos de coesão no nível da frase são os que se referem a termos já expressos no texto, como os pronomes pessoais, demonstrativos. Pronome é para isso. E também os que ligam orações, conjunções, etc. Então, esse conhecimento desses elementos de escrita são muito importantes, né? E saber usá-los, até uma vírgula, faz às vezes uma diferença colossal. Já os elementos de coesão no nível de texto são elos linguísticos que estabelecem relação entre parágrafos e partes maiores de texto, como introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Podemos falar em recomendação, sugestões, vai por aí afora. São também recursos que ligam partes do texto e parágrafos, expressões como, por exemplo, dessa forma, por outro lado, sequência de numerais, como o primeiro, em segundo lugar, etc. Então, por aí nós vamos avançando e melhorando o que pretendemos. Então, pontos relevantes, né? Na prática, como isso ocorre? Ao escrever um texto é preciso considerar, primeiramente, o que, para quem e como escrever. O que, para que, quem, como, quanto, onde, né? Aquelas perguntas clássicas que a gente tem que ter sempre na cabeça. Custo, né? Tendo o autor clareza de suas intenções, ele organiza seu texto visando a relevância do tema, né? Para isso, o repertório textual usado deve levar em conta para que este deve ser partilhado pelo leitor, a progressão temática, isto é, né? Na elaboração do texto precisa-se observar se o tema progride com acréscimo de novas ideias, a informatividade, ou seja, se o texto informa alguma coisa, se as informações não são redundantes, se há suficiência de dados para que as interpretações do texto, se não há informações sobre o óbvio, a situacionalidade, observar a adequação do registro da linguagem, ou seja, se o vocabulário está adequado, se partes do texto exigem dados externos para a compreensão, se há emprego de clichês. Né? Clichê é um negócio meio chato, né? Às vezes o indivíduo entope um artigo de frases comuns que, no fim, estão lá mais para efeito que ele julga bons, mas que, na realidade, acabam vulgarizando o que escreveu. Então, a tese: devemos apoiar e estimular o gosto pela literatura, técnica clássica. Apoiar com premiações locais os melhores colocados. Induzir autoridades e empresas a promoverem concursos de redação em suas áreas de atuação. Estimular a preparação da criança e do jovem para os desafios da arte de escrever. Quer dizer, o concurso, existem os concursos internacionais, os nacionais, os locais, pode haver concurso até na rua ou no bairro em que a gente mora. Tá? Cada comunidade tem seus problemas específicos. E o mundo como um todo coloca alguns, muitas vezes, a serviço de grandes lobbies industriais, de grupos de pressão política. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, assunto não falta para escrever, né? E qualquer, até um condomínio fechado, um prédio, pode ser feito. O que eu gosto de morar nesse prédio, uma análise crítica do prédio, tudo isso pode ser tema de concurso de redação, né? Que, assim como está estimulando os jovens e adultos daquela comunidade, está também, de alguma forma, às vezes até romântica, obtendo informações que não apareceriam de outra forma.
nós temos que ter inovação, nós temos que ter criatividade. E escrever de uma forma adequada, ou filmar, fotografar, organizar um blog, tudo isso é possível. Nós vivemos no mundo da comunicação. O que é triste é ver o mau uso de todo esse potencial. Há uma mesmice que dói, né? Por quê? Que nós ainda não nos desconectamos do mundo antigo. Nós ainda estamos nos tempos de Gutenberg. Agora, o que aprendemos nesses anos todos, após as invenções de Gutenberg, e lá já vão 5 séculos, é importantíssimo e deve ser base daquilo que nós pretendemos. Qualquer comunidade, por mais isolada, por mais humilde que seja, pode revelar talentos surpreendentes. O que a gente tem é que criar estímulos, nós temos que motivar, nós temos que dizer para qualquer pessoa que ela, quando nasce, é uma folha de papel em branco. Pode ser papel de seda, papel padrão aí de impressora, com tal granulação, outra, até papel higiênico. Mas em cima de qualquer papel nós podemos escrever uma bela poesia. Então, o fundamental dos professores, dos mestres, das lideranças, em qualquer nível, é ensinar o povo a pensar e materializar seus pensamentos. No Brasil isso está faltando demais. Felizmente parece que as coisas estão mudando. Os concursos do Enem têm provocado isso. Já até temos um blog mostrando onde, quando, que tipo de concursos literários existem, são possíveis. Isso é muito bom. Por quê? Porque nós temos que apoiar os concursos existentes, mas nós podemos oferecer premiações adicionais, locais, e, se possível, criar concursos. Esse blog Concursos Literários, ele foi criado, está aí, parabéns aos seus autores, criadores, mas ele é de um valor inestimável, porque mostra até, para quem tiver interesse de ganhar projeção, algum dinheiro, de iniciar uma carreira, e que no Brasil e no mundo existem formas de aparecer. Quem não, como eu sempre brinco, galinha que põe ovo e não canta vira cancha. Então os concursos literários, eles são importantíssimos, e nós temos que procurá-los, ver onde é que eles estão. Em 2012, de acordo com esse blog, nós já temos coisas definidas, e acessíveis a todos, porque são inscrição por internet e coisas assim. Então, devemos pensar nesse potencial, que essas pessoas aqui estão se propondo a dar. Parabéns a todos eles, uma equipe que teve uma ideia brilhante, espero que tenha patrocínio, apoio para que isso não desapareça. E agora é mão na massa, é trabalhar, é fazer o que for necessário. Então, o blog foi criado para ampliar o acesso aos editais e resultados de concursos literários e prêmios literários. Se você está buscando concursos literários que possam te interessar, basta clicar nos marcadores abaixo, acessar as guias de concursos do ano e concursos do mês. Confira também a lista
de sites e revistas com seleções permanentes de obras literárias e trabalhos acadêmicos. E se tiver dúvidas, acesse o glossário, né, de marcadores ou as dúvidas e dicas. Caso queira divulgar esses editais ou resultados, acesse a área de contatos. E por fim, se gostou do projeto, compartilhe esta ideia, né, que é o que nós estamos fazendo, né, na esperança de ter um bom resultado. E até porque fui convidado para falar sobre concursos literários, concursos de redação, no Colégio Estadual Tancredo Neves, em Colombo, né? Então, gente, isso é gratificante, é uma motivação que nos enche de alegria, né? Então, desafio: criem motivação positiva para o aprendizado da língua portuguesa, estimulem a arte da redação, aprendam a fazer relatórios e redações, né? Esqueci de... Não, está ali em cima. Leiam muitas boas obras, né? Está escrito errado ali, literárias. Não percam tempo. Boas obras literárias, estava vendo até um dia desses comentários sobre Machado de Assis, cujas obras a gente pode fazer download de graça a partir da Biblioteca Nacional. São exemplos internacionais, né? Então, concluindo, queremos apoiar e destacar alunos, professores e professoras e escolas que estimulem a boa utilização da arte de redigir. Esse é um trabalho do Lions Clube Curitiba Batel. Meu nome é João Carlos Cascais, meu e-mail está ali, jccascais@gmail.com, e estou fazendo essa leitura no dia 1º de março de 2012. Muito obrigado àqueles que tiverem paciência de chegarem até esse ponto da apresentação.